Ô Bruno, tu compartilhou lá no grupo da igreja? Microfone? Microfone? Tá mudo. Tu Bom compartilhou dia, no grupo da Misael. igreja lá? Já estamos online no Facebook, Misael.
Bom dia, irmão Bruno. Bom dia, meus irmãos que nos acompanham nesta manhã de domingo, né, em mais uma escola bíblica dominical. Deus os abençoe, sejam bem-vindos nesta manhã em que esperamos a presença do Espírito Santo, né, sobre a nossa vida aqui, ministrando, através da vida do irmão Bruno, ministrando essa lição para nos abençoar no dia de hoje. Paz do Senhor, irmão Bruno. Paz do Senhor, Misael. Bom dia a todos os irmãos em Cristo que estão nos acompanhando nesta manhã. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja sobre a vida de todos vocês que nos acompanham nesta manhã. Vamos estar dando início, então, à escola bíblica, né? Tem por tema, Daniel ora por um despertamento. Texto áureo, meus irmãos. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago, capítulo 5, versículo 16. Amém? Verdade prática. O crente dedicado à oração pode exercer influência no céu, na terra e até contra os poderes malignos. Leitura bíblica em classe, que se encontra em Daniel, capítulo 9, do versículo 1 ao 3, e 6 e 10, no capítulo 2, do versículo 17 ao 19, e em Esdras, capítulo 1, e versículo de 1 a 5. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da linhagem dos Medos, ao qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No 1º ano do seu reinado, Daniel, entendi pelos livros que o número dos anos que falara o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de cumprir-se as desolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus, para o buscar com oração e súplicas, com jejum e saco e cinza. Daniel, pois, quando soube que o edito estava assinado, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas do lado de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelhos, e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Então Daniel foi para sua casa, e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedisse misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem juntamente com o restante dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. No 1º ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. E todo aquele que ficar atrás em algum lugar em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com bens e com gados, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus, que está em Jerusalém. Então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem e edificarem a casa do Senhor que está em Jerusalém. Irmão Bruno,
tem algum comentário? Sim, Misael. Fique à Sim, vontade. Misael. Primeiro eu quero saudar então a todos os irmãos que já estão nos acompanhando, né? Todos aqueles que já conectaram aí no Facebook. Que Deus abençoe. Eu quero mandar um abraço ao nosso pastor Josué, pastor local ali do nosso setor Santa Rita, e também a todo o nosso corpo diretivo, né, na verdade, da nossa igreja nível de Campo de Guaíba, na pessoa do pastor Geraldino. A todos os irmãos que estão nos acompanhando, nós pedimos desde já que, por gentileza, compartilhem, né, essa live, mandem ali nos grupos de WhatsApp, ali, começou a live da Escola Bíblica do setor Santa Rita, e no Facebook você também compartilha esse link, né, Misael, para que mais pessoas possam ser alcançadas nesta manhã. Se quiser também mandar nos grupos de WhatsApp também, né? O link está disponível lá na página do Face. Bom, Bruno, Isso, exatamente. Nós lemos ali o texto áureo, né? Verdade prática, e a leitura bíblica em classe. Agora vamos para o objetivo geral e os objetivos específicos. Quanto a isso, irmão, tem alguma explanação? Ou podemos seguir adiante? Misael, vamos seguir adiante, que daí depois eu já quero me ater na introdução, onde a gente vai estar introduzindo, né, o assunto desse trimestre ao qual estamos dando início hoje. Tá, ok. Objetivo geral, então, é conscientizar os alunos sobre a necessidade de estudar a palavra e orar em busca de um despertamento proveniente de Deus nesses dias trabalhosos. E os objetivos específicos é apresentar os motivos que levaram Daniel a ser despertado para a oração, pontuar a resposta divina às orações de Daniel e destacar o resultado de um despertamento proveniente de Deus. Introdução. Os crentes fiéis brilham como a luz e resplandecem no meio de uma geração corrompida e perversa. Assim era Daniel, quando no ano 606 a.C. foi levado cativo para a Babilônia. Era ainda muito jovem, tinha cerca de 15 anos. Muitos anos depois, Daniel gozava de elevado conceito no reino da Babilônia. Bom, Bruno? Ok, Misael, vamos então à nossa introdução. Meus queridos, vocês que nos assistem nesta manhã, nos ouvem também, nós estamos então dando início a mais um trimestre. É bem verdade que nós ficamos sem dois domingos, na verdade, sem poder ministrar a escola bíblica, porque estávamos fazendo alguns ajustes, né, na programação aqui a respeito do que a gente usa aqui para chegar até vocês. Então, introduzindo esse trimestre, nós vamos falar nesse trimestre sobre os princípios divinos em tempos de crise, né? Um assunto, Misael, muito oportuno para o tempo em que vivemos, né? Podemos dizer que é um assunto que é bastante recorrente e eu acredito que vai ser muito proveitoso a todos nós nesse trimestre. Eu gostaria de apresentar aqui o autor da nossa revista, que é o missionário Eurico Bergsten, que é Meus irmãos, eu creio que o irmão Bruno está com algum problema de conexão. Não. Tá falhando, Misael? Falhou um pouquinho, irmão Bruno. Acho que caiu a sua conexão Falhou? aí. Vamos Vamos reconectar seguindo. aqui. Vamos reconectar. Tá ok. Melhorou, Misael? Sim, tá. Parou de travar. Tá. Certo. Fizemos uma reconexão aqui, meus queridos. Vamos adiante. Como eu falava, eu apresentava então o escritor da revista, o pastor Eurico Bergsten, que é o comentarista que mais teve, Misael, comentários publicados ao longo da história de toda a CPAD. São 35 comentários, fora as obras, né,
de cunho teológico que ele deixou. Então, é alguém que tem bastante experiência, né? Deixou um grande legado a respeito da área de ensino da nossa igreja. Esse comentário, nós sabemos que é uma reedição, ele foi escrito há 27 anos atrás, foi publicado pela nossa CPAD, mas nós podemos, né, ao ler, né, desse comentário, a gente tem uma compreensão que parece que foi escrito, Misael, para os dias de hoje, com tamanha, né, veracidade, e podemos dizer assim, tamanho que é oportuno, né, nesse tempo nós falarmos sobre os princípios divinos em tempos de crise. Então, eu creio que isso vai ser de grande valia esse trimestre aí, para que possamos aprender e compreender junto. Então, nós chegamos à introdução da nossa lição aqui. A introdução vai falar sobre a vida de Daniel, conforme o Misael já fez leitura aqui, que Daniel foi levado, né, cativo pelo rei da Babilônia. Meus queridos, quando nós olhamos para a história de Daniel, nós temos que compreender algumas coisas que caminham juntos, né, com a história de Daniel. Se nós recorrermos à palavra do Senhor que se encontra no livro de Jeremias, no capítulo 29, nós vamos compreender que Jeremias estava falando para os exilados que estavam na Babilônia. Nós sabemos que Jeremias profetizou o tempo em que o povo israelita iria ficar cativo da Babilônia. Então, em todos os momentos, nós vemos uma ação intra-histórica de Deus. A Bíblia, ela não se preocupa em ser um livro histórico. Não, de maneira nenhuma. A Bíblia se preocupa em contar, em revelar Deus na medida que ele permite, né, que o conheçamos e também na medida que ele permite que se revele, né? Sabemos que Deus, ele tem se permitido revelar conforme a sua santa e bondosa vontade. Então, meus amados, nós entendemos que em todo tempo há uma ação intra-histórica de Deus, que Deus, ao longo do tempo, ele vai moldando a história juntamente com os seus desígnios que ele já tem traçado para seu povo. Então, nós vamos compreender que em momentos de crise, Deus nos convida para entrarmos em oração. Nós vamos ver que Daniel, ele gozava de um elevado conceito no reino babilônico. Porém, ele decidiu em seu coração não se contaminar com aquilo que era proposto pelo reino babilônico. Nós vamos compreender a título de tempo e a título de data que Daniel, ele foi levado juntamente com os nobres da Babilônia aproximadamente no ano 606 antes de Cristo. O que isso quer dizer? Que Daniel foi levado, podemos dizer assim, na primeira ocasião, na primeira investida que o rei da Babilônia fez contra Israel, Daniel foi levado. Daniel foi levado, porém, Daniel, desde o primeiro momento, Misael, que foi levado, ele decidiu não se contaminar com os manjares do rei. Inclusive, a Bíblia traz um texto muito interessante que o autor, o pastor Eurico Bergsten, citou aqui, que se encontra no livro de Mateus, no capítulo 5 e no versículo 15, que nos diz assim: não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto, ou seja, colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela deve ser colocada em um pedestal, onde ilumina todos que estão na casa. Daniel, Misael, teve essa compreensão. Ele sabia que em meio a uma cidade, a um reino que estava envolto em trevas, ele seria ali um difusor da glória de Deus. Ele seria ali um difusor daquilo que ilumina o povo. Daniel, em tempos de crise, Misael, compreendeu qual era o chamado dele e qual era a vontade de Deus para ele. Que nesse trimestre, nós estudando os princípios divinos em tempos de crise, nós possamos compreender que estamos vivendo em meio a uma sociedade, muitas vezes, ou na maior parte dela, corrompida e perversa, mas eu e você, como cristãos, somos chamados para
iluminar aqueles que estão à nossa volta, Misael. Amém. Glória a Deus. Vamos então para o tópico 1, onde Daniel foi despertado para orar. Certo, vamos lá. Ao ler o profeta Jeremias, como o irmão Bruno fez menção ali, Jeremias 29:10, ele observou que os 70 anos de cativeiro na Babilônia estavam para findar. Todavia, ainda não era possível notar qualquer sinal de que alguma coisa estivesse acontecendo na direção de uma mudança radical. Assim, Daniel começou a orar com jejum, cobrindo-se de saco e cinza, em sinal de profunda tristeza, e orou com perseverança. Tópico 1 de 1. Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Cristo dava-lhe condições de orar. A Bíblia diz: a oração dos retos é o seu contentamento. Provérbios, capítulo 15 e versículo 8. E ele escutará a oração dos justos. Provérbio 15 e 29. Daniel não se misturou com o paganismo e vivia conforme a consciência no temor do Senhor. Daniel é considerado como um exemplo e um modelo para os crentes de todos os tempos. Irmão Bruno? Certo, Misael. Vou pedir que tu retorne, então, lá no tópico ponto 1, Misael, que é alguns slides anteriores para que possamos comentar desde lá, por gentileza. Aí, Misael, obrigado. Então, quando nós olhamos para o texto aqui que o escritor fez, a gente compreende algumas coisas. Que Daniel estava lendo a palavra do Senhor. E quando Daniel estava lendo a palavra do Senhor, Misael, ele se deparou com esse texto, o capítulo 29 do profeta Jeremias, o qual eu já fiz menção na introdução aqui. E algo que é importante já em tempo, já a gente pontuar, que diz respeito ao que Daniel fazia. Daniel, além de todas as convicções que ele tinha, era um homem que também era muito fiel na leitura, e nós vamos compreender também que era fiel na oração. Que mesmo em tempos de crise, mesmo vivendo uma mudança radical em sua vida, ele nunca perdeu aquilo que ele havia aprendido na sua terra. Daniel, mesmo não vendo sinal do cumprimento da promessa de Deus, ele decidiu se posicionar. Ele decidiu tomar uma posição perante Deus. E nós vamos compreender que essa posição que Daniel toma perante Deus é uma posição determinante para que Deus alcançasse mais uma vez o seu favor em relação ao povo de Israel. O versículo 10 do capítulo 6 nos diz que Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, e isso diz respeito a toda aquela situação que nós temos conhecimento da cova dos leões, Daniel, muito pelo contrário do que os homens que tramaram contra Daniel, Daniel fez. Em vez de não orar, em vez de ficar com medo, com receio que os homens pudessem ver, a Bíblia vai nos narrar, nesse versículo 10, que Daniel entrou em sua casa, foi para o seu quarto, aonde havia as janelas abertas para o lado de Jerusalém, e onde 3 vezes por dia ele se punha de joelhos a orar e dava graças a Deus. Quando Daniel soube, então, de toda essa situação, Daniel se colocou a orar. Daniel, em um tempo de crise, Misael, ele foi despertado a orar. E o que mais me chama a atenção é que, muitas vezes, em momentos de dificuldade, as pessoas acabam abraçando um espectro de incredulidade, proferindo muitas vezes palavras contra Deus, não aceitando o sofrimento, que estão a passar. Contudo, se nós decidimos clamar ao Senhor,
demonstrando a mesma atitude de Daniel, eu tenho certeza que Deus é fiel para cumprir com aquilo que ele tem nos prometido. E Daniel, um fato interessante, que ele não se colocava somente a orar, mas Daniel meditava na palavra do Senhor. Em tempos difíceis, Misael, em tempos sombrios, nós devemos meditar na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor é aquilo que nos conduz ao céu, é aquilo que nos mantém de pé em tempos difíceis. Daniel estava vivendo à sua volta dificuldades muito grandes, porque muitos estavam contra ele. Contudo, Daniel não perdeu os valores que estavam sendo escarnecidos pelo reino babilônico. Não, ele não perdeu a integridade da sua religião. Daniel foi um homem que, além de nos narrar toda a história, foi um profeta que fez com que o nome do nosso Deus fosse glorificado e revelou-se no tempo oportuno a vontade de Deus para a vida de Daniel. Então, nesse tópico 1, Daniel foi despertado a orar. Nós devemos ter essa compreensão que Daniel vivia uma vida consagrada a Deus. Devemos nós também tomar a atitude que Daniel fez como exemplo para as nossas vidas. Se tu verificares, Misael, no capítulo 1 e no versículo 8 do livro de Daniel, nós vamos aprender o seguinte, que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as iguarias do rei. E o que me chama a atenção, Misael, nessa expressão é que Daniel resolveu, ou ele seja, teve poder de escolha, ou seja, teve preponderância na sua vontade. O que a Bíblia nos está querendo dizer aqui, que a gente tem opção, sim ou não, de fazer ou não fazer, de se contaminar ou não se contaminar, Misael. Muitas das vezes as pessoas acabam atribuindo as suas falhas, as suas dificuldades a tantas outras coisas, quando na verdade isso faz parte ou é resultado das nossas escolhas, Misael. E Daniel tinha essa compreensão, sabendo que tudo que ele estava passando, embora fosse vontade de Deus, mas ia depender do posicionamento dele. Amém. O Daniel estava vivendo, o povo estava vivendo aquela situação, devido a que lá no tempo passado eles abandonaram, né, a provisão de Deus, abandonaram o cuidado de Deus, viraram as costas para Deus e sobreveio esse cativeiro sobre a vida dos israelitas, né? Vamos adiante, então, irmão Bruno. O senhor vai ir para o tópico 1.1 ou posso ir por 1.2? Já pode ir 1.2, que nós já fizemos o comentário já. Ok. Tópico 1.2, a estatura espiritual de Daniel capacitava-o para enfrentar verdadeiros combates em oração. Muitos crentes não conseguem servir de ajuda decisiva com as suas orações, porque nunca chegaram a experimentar o que significa combater em oração, o que significa perseverar firmemente em oração. Somente visitam de vez em quando o culto de oração. Daniel, porém, tinha por hábito orar 3 vezes ao dia. Quando sua própria vida, bem como a de seus amigos e de todos os sábios da Babilônia estavam em perigo, Daniel alcançou o livramento e a vitória através da oração. Daniel era, portanto, experiente na vida de oração. Glória a Deus, é um tópico um pouco, né? Israel, o que a gente pode compreender aqui é que Daniel, embora ele fosse muito jovem, ele não perdeu o aprendizado que ele havia recebido quando era mais novo. Ele manteve a sua integridade independente do lugar que ele estava. Percebam que Daniel foi muito jovem para a Babilônia. Os historiadores nos relatam que ele tinha por volta de 15 anos. Ele viveu toda a sua vida, Misael, na Babilônia. Percebam que não é o lugar em que estamos,
que nos faz, né, nos ser ou não ser verdadeiros cristãos, mas sim as atitudes que eu e você resolvemos ter. Não é a situação que está colocada de incertezas sobre o amanhã, Misael, que nos faz cristão ou não cristãos, mas sim é as atitudes que nós tomamos diante dessa situação que está colocada. Daniel tinha uma estatura espiritual já consolidada, firme, fortificada, por quê? Porque ele mantinha o seu hábito de oração, conforme a Bíblia nos fala, 3 vezes ao dia, independente do que estavam colocando para ele, Misael. Ele não caiu, por exemplo, nas armadilhas que haviam colocado para ele. Embora ele havia sabendo, ele vinha, né, podemos dizer assim, tendo conhecimento, né, desse decreto que era digno de morte quem não cumprisse o decreto a respeito de orar somente ao rei, Daniel não se importou com isso, muito pelo contrário, manteve-se íntegro perante toda essa situação e foi, né, levar isso ao conhecimento de Deus. Ou seja, Daniel não recorreu naquela ocasião aos amigos, embora Daniel, em outro momento, nós vamos compreender ali no início do livro de Daniel também, que quando Daniel é chamado para, né, interpretar o sonho de Nabucodonosor, Daniel é chamado, né, pelo rei, e o rei fala a respeito do sonho. E a Bíblia vai nos dizer que Daniel, então, vai até os jovens, né, os seus companheiros que vieram consigo, do povo de Israel, e diz, olha, vocês se coloquem a orar a partir desse exato momento, para que Deus me dê a interpretação desse sonho, para que eu possa se chegar até o rei e dizer, olha, rei, a interpretação que tu estás buscando é essa, essa, essa. E a gente vai compreender ali no capítulo 1, no capítulo 2, que isso acontece. Daniel tem a revelação, por quê? Porque ele buscou em oração junto com os seus amigos. Além, Misael, de ele ser um homem de oração, ele influenciava os outros a orar. Então, nós somos chamados, então, para ter esta estatura espiritual, conforme, né, o tópico da revista está nos chamando a atenção. Para termos esta estatura espiritual, nós devemos persistir na oração e no estudo da palavra, Misael. E o interessante que eu achei aqui, irmão Bruno, é que Daniel foi trazido como cativo, mas ele era da parte dos nobres, né? Ele não era Exato. ele não era um sacerdote, ele não exercia um cargo eclesiástico, talvez, em Israel, né? Mas ele, mesmo assim, a conduta dele, o que diz, né? O que sugere ali a epígrafe o título, né? Do tópico 1.2, a conduta dele o capacitava, né? A ser um cristão que, quando orava, quando botava os seus joelhos, fazia diferença, né? E é tudo pela conduta de Daniel. Então são vários pontos, né, que fazem com que Daniel seja esse homem tão usado por Deus. A conduta dele, a perseverança dele na oração. Então são vários pontos. Isso é interessante. Se nós notarmos a vida de Daniel, foi uma vida irrepreensível mesmo, né? Um grande homem de Deus. Misael, eu tenho um escritor muito famoso que é o Yolit, que ele tem uma expressão que eu concordo muito, que a verdadeira cova dos leões para Daniel não foi na cova propriamente física, quando ele foi colocado junto com os leões, mas a verdadeira provação para Daniel foi ele vencer o fato de estar com um decreto contra ele e saber que, ao entrar no seu quarto para fazer aquilo que era costumeiro ele fazer, orar, ele poderia estar colocando a sua vida em risco. Mas mesmo assim, Misael, ele não hesitou em continuar com a sua vida de devoção a Deus, foi para o seu quarto, dobrou os seus joelhos e orou. Aquela foi a verdadeira cova dos leões, porque ali ele venceu e teve o resultado, né? Depois, Sim. na cova, aonde Deus honrou com a sua fé. Amém. Vamos então
ao tópico 1.3. Coincidindo com o período de oração de Daniel, profundas mudanças estavam para acontecer na Babilônia. O reino da Babilônia estava em guerra com medos e persas. O rei da Babilônia era, na época, Nabonino. Seu filho, Belsazar, estava na capital, a cidade da Babilônia, cuidando dos assuntos administrativos do governo. Belsazar organizou uma festa para seus grandes. Estando já embriagado, mandou trazer os vasos sagrados que o rei Nabucodonosor havia trazido do templo de Deus em Jerusalém e havia colocado no templo pagão da Babilônia. Ele e todos os seus convidados beberam vinho nestes vasos santos. Houve então uma intervenção divina. O rei, que viu dedos de mão de homem que escreviam na parede defronte do castiçal. Acabou-se a alegria da festa. Os joelhos do rei tremiam. Sábios e astrólogos não puderam interpretar a mensagem escrita na parede. Finalmente, Daniel foi introduzido na festa e interpretou o texto escrito na parede. Entre outras coisas, estava escrito: dividido foi o teu reino, e deu-se aos medos e aos persas. Naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Bom, Bruno? Misael, esse tópico também ele é muito interessante porque ele nos traz um panorama de fundo a respeito das mudanças, né, que estavam acontecendo, né, no reino babilônico. E o que me chama a atenção na história é que o reino babilônico, nós sabemos que ele foi um dos grandes impérios, né, Misael, do mundo, né, do mundo antigo. E tanto é, meus amados, para que vocês possam ter uma compreensão da historicidade que o texto bíblico carrega, a Babilônia, nesse exato momento em que Daniel estava cativo, juntamente com o resto do povo judá, era o maior império do mundo. Era, podemos dizer assim, a senhora do universo. Nabucodonosor, melhor dizendo, ele abarcou um período de 43 anos durante o seu reinado. A cidade da Babilônia foi embelezada de uma tal forma que até hoje é conhecido os jardins suspensos da Babilônia, né, Misael? Então, isso era algo que era motivo de muito orgulho para o povo babilônico. Para que os irmãos tenham uma noção do tamanho, né, podemos dizer, da suntuosidade desse reino, as muralhas da cidade da Babilônia, elas eram intransponíveis, porque elas tinham cerca de 30 metros de altura e davam para 3 carros aparelhados andarem por cima dessas torres. Vocês imaginem, 30 metros de altura e cerca de 3 carros, Misael, conseguirem, né, andar sobre, né, este local. Então, os reis que assumiam, né, os dirigentes, os governantes que assumiam ali as cidades fortificadas da Babilônia, traziam consigo já uma natural arrogância, uma natural presunção, porque eles sabiam que era o maior império da época e que ninguém podia contra eles. E a Bíblia vai nos narrar, né, esse fato que, passado o reino de Nabucodonosor, estando agora o rei Nabonildo, né, ou Nabonido, que nem nos traz aqui o texto bíblico, né, no livro de Daniel, no capítulo ali 5, 6, vai nos narrar, né, a história que agora, estando esse rei já perto de se aposentar ou aposentado, nós não temos, né, com precisão isso, mas estando ele retirado agora para sua casa de descanso, ficou o seu filho, né, na cidade ali, cuidando dos negócios. E o seu filho, agora estando cuidando dos negócios nessa determinada ocasião, lembrou-se que quando eles haviam saqueado pela 3ª vez, né, a cidade de Judá, aonde foi ali, né, terminado com o restante do templo, e foi ali aonde eles trouxeram, né, os remanescentes, os últimos, né, cativos da Babilônia, cerca de 586 antes de Cristo, a Bíblia vai nos falar que eles, né, tomaram, então, né, os utensílios do templo. E ali eles tomaram os utensílios do templo, e dentre esses utensílios estavam os vasos, né, os vasos de ouro.
E esse rei, né, ou podemos dizer assim, esse governante agora nesse momento, quando ele estava ali com seus nobres, com seus amigos, dando esta festa, agora ele chama então, né, essas pessoas para esse banquete, e ele lembra-se que tem, né, esses vasos. Então agora ele chamando, né, os seus governados, ele diz: olha, tragam esses vasos para que possamos, né, beber e se confraternizar. E no momento que ele faz isso, eles se confraternizam, eles acabam bebendo nos vasos de ouro, aquilo que era consagrado para o templo do Senhor. Nesse exato momento, há uma intervenção divina, Misael. O rei e todas as pessoas que estavam, né, nessa festa viram, né, uma escrita sendo formada na parede. E nessa escrita há uma sentença: mene, mene, tekel, parsim, pesado fostes na balança e fostes achado em falta, dividido foi o teu reino. Nós sabemos que naquela mesma noite este mesmo homem, Belsazar, este governante, este líder, foi morto, pois a sentença havia sido dada. Mas o que mais nos chama a atenção nesse tópico, que é, Misael, quem foi chamado para dar essa sentença ao rei? Embora... Daniel. Glórias a Deus, é verdade. Embora, Misael, toda a situação estivesse colocada contrária a Daniel, mais uma vez, quem é que eles se lembraram para dar essa sentença? Dizer, a mãe desse governante disse: olha, no tempo do teu pai havia um homem judeu que era muito usado por Deus. Quem sabe nós chamamos ele e ele será capaz de interpretar a sentença. Daniel foi chamado e mais uma vez inspirado, revelando-se um homem de Deus, recebendo aquilo que Deus tinha preparado para ele, disse para o rei: olha, rei, pesastes fostes na balança, e o teu reino foi dividido, entregue ao medo e aos persas. E nós vamos ver que anos depois, aproximadamente 50 anos, Misael, isso se cumpre de maneira inequívoca, porque Deus é um Deus que cumpre com a sua palavra. Falando Deus, não há ninguém que pode impedir. Então, Misael, profundas mudanças estavam acontecendo no contexto histórico-cultural da Babilônia, mas Deus, como eu falei aqui, a título de introdução, está sempre comandando a história. Deus, embora não se preocupe em revelar a Bíblia como um livro histórico, mas a Bíblia também traz traços históricos que nós, procurando livros seculares de história, nós podemos confrontar e ver que realmente isso se cumpriu e foi verdade, Misael. E também acontecendo a palavra, a profecia de Jeremias, né? Se cumprindo aí a profecia de Jeremias, que estava perto daquele tempo do povo ser livre, né? Ser liberto. Exato, com certeza. Vamos então para o tópico 2, as respostas às orações de Daniel. Daniel havia orado, lembrando-se da promessa de Deus registrada pelo profeta Jeremias. Vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Com a queda do reino babilônico e com o início do governo do rei Ciro, as coisas evoluíram com muita rapidez, deixando todos surpreendidos e admirados. Tópico 2.1. A Bíblia relata o que realmente aconteceu. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. E ele me encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá, que há entre vós de todo o seu povo. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Esdras, capítulo 1, do verso 1 ao verso 3. Bom, Bruno.
Certo, Misael. Então, meus amados, o que nós temos aqui nesse tópico aqui 1.1? Nós temos exatamente a narrativa que se encontra no livro de Esdras, do capítulo 1 e dos versículos 1 ao 3. Nós podemos chamar isso de relato histórico, que diz exatamente o que aconteceu, né, para que a palavra do Senhor se cumprisse, né? A Bíblia, então, como eu já tenho falado aqui, ela não é um livro primariamente histórico, ela revela a Deus, mas é um livro onde as narrativas históricas, elas se São completam de fiéis. forma que nós compreendemos, né, a veracidade do texto e a veracidade da história. Então, nós vamos ver ao longo do tempo e da história que o reino babilônico começou a se enfraquecer, né, à medida que a Média e a Pérsia se uniram, né, o reino babilônico começou a se enfraquecer e veio depois, né, anos depois, após a profecia, ser tomada, né, pelo reino médio e persa. Misael, algo que é bastante interessante aqui é que os últimos 4 grandes reinos, impérios mundiais que existiram foram Babilônia, né, depois caiu para Média e Pérsia, Grécia e o Império Romano, né. Média e Pérsia se uniram e o rei Ciro conquistou a Babilônia, e aí que se cumpre a palavra do Senhor, que aonde ele permitiu que os judeus voltassem, né? Que os judeus voltassem para a sua terra. E Ciro tinha essa compreensão de quem estava no controle da história. Nós vamos compreender isso um pouquinho mais adiante, eu não vou entrar agora aqui, né? Sendo Sim. o reino da Média e da Pérsia, reinos pagãos, né? A história nos conta, e muitas vezes aí na Bíblia nós podemos ler que eram extremamente pagãos. Então, mas mesmo assim, Ciro reconheceu a soberania de Deus, do Deus de Israel, né? Exato, Misael. Então, o que nós compreendemos é que Daniel tinha essa compreensão, né? Esses são textos que caminham juntos, né? Daniel, Esdras, Neemias, né? Daniel tinha, né, essa compreensão. Tanto é que Daniel, quando orava, a Bíblia vai nos falar que ele teve a sua oração respondida por Deus, né? Enquanto ainda estava a orar, Misael, quando ele compreendeu que estava perto esse tempo de acontecer, né, que o reino, né, que haveria de assumir iria permitir que os judeus retornassem, né, a Jerusalém, Daniel pôs-se a orar, e não somente, né, por ele, mas pedindo perdão a Deus pelos pecados do povo. E a Bíblia vai nos dizer que então Gabriel vai informar Daniel dizendo: olha, a tua oração foi ouvida, né, desde o início, né? Porém, nós fomos impedidos de chegar até aqui, né? Então, nós vamos ver que o poder da oração, Misael, ela pode muito em seus efeitos. Por isso que o título, né, desse tópico é A Resposta às Orações de Daniel. Mas vamos adiante, Misael, que o texto se completa aqui. Só um complemento, irmão Bruno. Ali, quando Gabriel veio trazer a resposta, né, disse que ele foi resistido pelo príncipe da Pérsia, que era um espírito, né? E isso nos mostra o quão, com forças ocultas, né, com o ocultismo que se envolvia aquele reino dos medos e dos persas. Mas mesmo assim, Ciro, né, teve que reconhecer Deus como o soberano, né? Então isso aí é uma coisa linda que nos incentiva, né, a orar, a buscar a presença de Deus, saber que para Deus nada é impossível, né? Vamos adiante, Exato, então. Com certeza, Misael. Tópico 2.2. Conforme essa declaração de Ciro, estava cumprida a promessa divina dada através do profeta Jeremias. Mas tudo foi como diz a Bíblia. Efésios 13:20. Tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Vejamos, pois, o que estava para acontecer. Todos os judeus seriam liberados para voltarem a Judá, caso quisessem. Receberam permissão para reedificar o templo. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser tiradas dos tributos de além do rio.
ou do além do rio. Os vasos sagrados devem ser entregues aos cuidados de Zorobabel, nomeado governador dos judeus pelo rei Ciro, para serem transportados de volta para Jerusalém. Bom, Bruno. Misael, essa parte aqui, eu quero ser bastante sucinto, porque nós já estamos a 10 minutos do fim da nossa live. Ela é autoexplicativa, né? Tudo que aconteceu aqui estava, né, conforme a predição que Deus outrora havia revelado ao seu povo, né? Todos os judeus seriam libertados para voltarem a ajudar caso quisessem, embora não foram todos que voltaram, porque muitos já haviam constituído, né, casa, família, né, posses lá, mas todos eram livres, né, para voltar. Receberam a permissão para reedificar o templo. Eu peço que os irmãos leiam, por gentileza, para que possam compreender todo o contexto histórico que envolvia a época. Esdras é muito interessante de ler. A gente vai ver que o templo ficou parado ali, a reconstrução por alguns anos, né, Misael, porque houveram muitas dificuldades ali. Também leiam Neemias, porque Neemias também traz luz a esse tempo. Leiam Daniel. É importante, né, que nós leiamos esses textos, esses livros, para que possamos compreender. Todas as despesas da construção do templo poderiam ser retirados dos tributos de além do rio. A Bíblia vai nos falar que depois, após o reinado de Ciro, isso em Esdras, capítulo 3, capítulo 4, vai nos narrar que acontece ali uma situação que, chegado agora ao reino do tempo, o tempo, melhor dizendo, do reino do rei Dário, acontece que muitos homens governantes de cidades vizinhas a Judá começam a se levantar contra a reconstrução do templo e dizem para aqueles que estavam, né, reconstruindo o templo, entre eles ali nós podemos citar os que eram mais conhecidos, né, governantes de Israel, começam a dizer, olha, vocês não podem continuar essa construção aí, e levam isso até o conhecimento do rei Dário, e o rei Dário, né, manda suspender as obras, mas o povo de Israel, né, oferece uma resposta ao rei Dário dizendo, olha, se tu verificares aí nos teus arquivos, tu vai ver que houve um decreto de teu antecessor Ciro, onde ele nos permitiu, né, reconstruir o templo, melhor dizendo, e além do mais, vocês, né, são encarregados de nos dar todas as condições para que isso seja possível. E realmente, quando o rei manda, né, procurar isso na sala dos rolos, a Bíblia nos fala, onde estava esse decreto, ele acha, então ele emite mais um decreto, Misael, né, perpetuando isso, ou seja, permitindo que o povo pudesse ir adiante com a reconstrução do templo. Então, tudo isso, né, estava predito e tudo isso, né, estava sob o cuidado e a permissão de Deus, até que chegamos a Zorobabel, que aqui tem, né, papel importante, né, na reconstrução e na recondução do povo do Senhor de volta à terra prometida, Misael. Amém. Vamos adiante, então, Bruno. Tópico 3. O resultado de um despertamento proveniente de Deus. 3.1. O rei Ciro foi despertado em seu espírito. Despertou o Senhor o espírito do rei Ciro, como consta lá em Esdras 1, capítulo 1, versículo 1. Talvez por meio de seu contato com Daniel é que Ciro veio a conhecer a Deus e talvez até mesmo o adorasse. Ciro teve uma experiência pessoal com Deus no seu coração e passou a compreender as realidades de Deus que ele antes ignorava. Ciro passou a ver a Deus como Senhor dos céus. O grande rei Nabucodonosor demorou a aprender esta lição. Cada despertamento verdadeiro faz com que o homem veja a majestade de Deus, sentindo a sua própria pequenez, o seu pecado e a sua baixeza. Saulo assolava, perseguia, fazia e desfazia, mas quando se encontrou com Jesus, no caminho de Damasco, caiu por terra e apenas pôde perguntar: quem é, Senhor? A Bíblia diz que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Ciro teve uma experiência com Deus, que é santo.
Os vasos sagrados haviam sido roubados do templo de Jerusalém por Nabucodonosor e guardados no templo pagão da Babilônia. Ciro era, agora, o responsável por eles, e mesmo sendo esses vasos muito valiosos, ele queria voluntariamente devolvê-los. Assim acontece sempre em cada despertamento verdadeiro. Quando Zaqueu teve seu encontro com Jesus, quis devolver o que havia ganho com usura. Amém. Irmão Bruno? Misael, por gentileza, leia o próximo tópico que eu vou fazer daí um comentário geral para que possamos, então, encaminhar a conclusão. Ok. Tópico 3.2. O rei Ciro recebeu bênçãos espirituais. O profeta Isaías, 200 anos antes, profetizou acerca de Ciro, chamando-o de ungido do Senhor. Isso nos permite entender que o Espírito Santo deve ter lhe proporcionado alguma bênção espiritual. Bom, Bruno. Misael, o que nos chama a atenção aqui nessa parte é que o modo, né, que ocorreu o cumprimento da profecia de Jeremias, né, que Deus, né, permitiria que após os 70 anos o povo retornasse. Mostra claramente o poder ilimitado. E prestem bem atenção, vocês que estão nos assistindo, para que possamos concluir nesta manhã, o poder ilimitado de Deus. Nós não estamos falando de um rei que era judeu, não, nós estamos falando de um rei ímpio, pagão, mas que usou de benevolência para com a casa de Israel. Isaías, 200 anos antes, havia profetizado, dizendo o seguinte: ele é o meu pastor e realizará tudo que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados seus alicerces novamente. Isaías já havia profetizado, dizendo que Ciro era ungido do Senhor. Mais uma vez eu reitero, Ciro não era judeu, mas Deus operou através dele e fez com que os judeus retornassem à sua terra natal. Ciro lhe deu permissão, porque foi impelido pelo Espírito Santo a fazer isso. Ciro proporcionou a eles dinheiro, proteção e, mais do que isso, reestabeleceu de novo os utensílios do templo. Meus amados, os atos de Ciro, preste bem atenção, nos servem para lembrar que Deus é soberano, Misael, e está no controle de todas as ações ao longo da história. Deus sempre esteve, está e estará eternamente sobre o controle das ações ao longo da história. Todos devem se sujeitar, né, à autoridade de Deus. Nós vamos ver que Deus, ao longo da história, Misael, usa homens e mulheres ímpios para trazer juízo ao seu povo e, mais do que isso, na maioria das vezes, abençoar o seu povo. A Bíblia vai nos dizer que Jeremias, né, melhor dizendo, no capítulo 25 e no versículo 9, Deus chama Nabucodonosor de meu servo, porque Deus estava trazendo juízo a Judá quando aconteceu toda a situação de o povo ser levado a cativo. Deus estava trazendo juízo através de Nabucodonosor, e Deus chama Nabucodonosor de meu servo, dizendo: olha, o meu servo Nabucodonosor estará fazendo isso, para que vocês tenham consciência da onde vocês erraram. Então, Deus usa no momento em que Ele quer, quem Ele quer, da forma que Ele quer, para abençoar ou trazer juízo ao seu povo. Que possamos ter essa compreensão, Misael, que quando nós nos encontramos com Deus, assim como Ciro foi encontrado, né, e foi impelido pelo Espírito Santo, as suas ações são dirigidas por Deus. Amém. Glória a Deus, irmão Bruno. Glória a Deus por mais esta lição, né, que Deus tem nos abençoado sobre a vida aí de Daniel, né? E que nós venhamos a ser tão perseverantes quanto Daniel naquele tempo, porque vivemos tempos semelhantes, né? Tempos de apostasia, tempos de incredulidade, que o pecado tem estado muito evidente, né? E encoberto
né? Então, nós temos que perseverar em oração, como Daniel perseverou, na conduta, na oração, na adoração ao Senhor, né? É a perseverança que nesse tempo que vai fazer diferença na vida do cristão, né? Exato, com certeza, Misael. Então, irmão Bruno, creio que vamos estar encerrando, né? Mais uma escola bíblica Isso. dominical. Temos algum anúncio para a noite ou algum Misael, aviso? eu gostaria só de lembrar os irmãos que às 14 horas nós temos o nosso programa na rádio, né, que você pode acompanhar aqui pela live e também no Facebook, na página da AD Santa Rita, e dizer aos irmãos que nós estaremos fazendo alguns ajustes nas datas da Escola Bíblica, que terça-feira, às 20 horas, excepcionalmente por 2 terças, nós vamos ter Escola Bíblica para que possamos, né, readequar o calendário para que possamos normalizar, então, tudo direitinho. Então, terça-feira, às 20 horas, nós teremos, então, live da nossa escola bíblica, 1 hora de live, das 20 às 21. Domingo que vem, nós teremos a lição número 3. E na outra terça, dia 28, nós teremos também mais uma live da escola bíblica, que daí nós vamos conseguir, então, normalizar o trimestre. Eu quero mandar um abraço ao nosso pastor Josué também, que está conectado online aqui. Misael está, né, acompanhando, esteve nos assistindo durante esse momento. E todos os irmãos também queremos agradecer, enfim, todos os irmãos, irmã Ana Jara, irmão Éder, irmã Cátia, pastor Josué, irmão João Luiz. O irmão Éder até contribuiu, que pela fidelidade de Daniel, o Senhor lhe revelou coisas muito profundas. Glória a Deus, é verdade, irmão Daniel. A fidelidade, Amém. né, a postura daquele grande homem de Deus. Nós queremos agradecer, irmão, você que participou, você que estava aqui conosco, por mais esta manhã, que Deus venha abençoar a sua vida grandemente. Nós vamos pedir para que o irmão Bruno agora esteja fazendo uma oração, né, para nos despedir neste término de final de semana aí, querendo agradecer, gratos a Deus por mais esta lição, por mais tudo que ouvimos e que veio de encontro ao nosso coração. Irmão Bruno, o encerramento é com Amém. você. Pai, nós oramos neste momento e te agradecemos por esta oportunidade, por este dia e pela compreensão da tua palavra. Que somos gratos, Deus, pela alegria da salvação, pelo privilégio de sermos encontrados por ti. Somos alegres, Senhor amado, porque a tua misericórdia nos alcança. Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome para todo sempre. O Senhor está entronizado acima de tudo e de todos, Senhor. E nós te somos gratos, meu Pai, e reconhecemos a grandeza do teu poder e a santidade do seu nome. Que possamos, neste dia, reconhecer mais uma vez as tuas misericórdias e, mais do que isso, sermos alcançados por elas. Te pedimos que a compreensão da tua palavra continue em nosso espírito e o nosso coração possa cada dia mais se alegrar na tua palavra. Fica conosco, muito obrigado, e que este dia, Senhor, o restante dele seja abençoado por ti, Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É no nome de Jesus que nós oramos e compreendemos a tua vontade, Pai. Amém. Amém. Paz, meus irmãos. Deus os abençoe. Amém.